Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as questões de Direito Processual Civil deste concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembrando que aqui estão as minhas redes sociais, mas clicando nesse botãozinho, vocês já estão inscritos no meu canal. Pois bem, Direito Processual Civil, nós fizemos alguns vídeos aqui no canal sobre alguns temas que eventualmente poderiam cair, algumas apostas, e caíram, né? Nós tivemos questões sobre tutela provisória. Na verdade, tutela provisória é um grande tema e espaços, pequenos pedaços desse tema sempre caem e caíram. Nós tivemos questões sobre juizados especiais, também caíram questões sobre juizados especiais e questões sobre recursos, né? Então nós podemos observar aí uma certa espinha dorsal da qual os concursos não fogem muito. Então vamos analisar as questões. Muita gente tem me procurado via mensagens pelo canal, pelo Instagram, pelo Facebook, falando: Antônio, comenta as questões, você acha que vai ter anulação? Olha, as questões de direito processual civil, na minha visão, não merecem anulação. Eu não encontrei nenhuma discrepância capaz, no meu ponto de vista, de anulação de questão. Contudo, as questões, minha visão também, estavam muito difíceis. Nós tivemos um aumento do grau de dificuldade das questões em relação aos concursos anteriores. Não que esse concurso tenha pedido questões de alta indagação doutrinária ou jurisprudencial. Não isso. Porém, numa mesma questão, e às vezes numa mesma alternativa de resposta, eu fui cobrado de pontos diferentes do programa. E nessa particularidade, na minha opinião, reside a dificuldade maior desse concurso. Okay? Mas, como eu tenho observado nos concursos em geral, de nível médio, e também no exame da OAB, uma boa compreensão do texto normativo te permite obter um alto índice de acerto nas respostas. Vamos dar uma olhada, então, nas questões, fazendo o comentário à luz do texto do Código de Processo Civil e das leis especiais processuais civis. Vejamos essa questão. Mariana estava voltando para casa com um carro dirigido por um motorista de aplicativo. No trajeto para casa, o carro capotou em uma curva. Mariana ficou internada por 3 semanas e teve diversos gastos médicos. Buscando ressarcir seus gastos, Mariana propõe ação de indenização contra Kleber, o motorista do carro, alegando que ele foi imprudente, estava acima do limite de velocidade. A ação foi proposta perante a Quinta Cível de Santa Madalena, cujo chefe de secretaria era amigo íntimo, de Kleber. Notem, então, que a questão está falando do chefe de secretaria, não está falando do juízo. No momento da produção de provas, o juiz nomeou um perito para averiguar se Kleber estava trafegando ou não acima da velocidade. Kleber, réu, por sua vez, nomeou um assistente técnico para auxiliar na perícia. O assistente técnico, ele era proprietário de um imóvel. E olha que coincidência, Mariana era a inquilina, era a locatária deste imóvel, e este assistente técnico estava despejando Mariana perante a Segunda Cível de Santa Madalena. Então, o que nós temos nessa situação? O que Mariana pode alegar em relação a este processo de indenização? Logo de cara, essa questão me chamou a atenção pela extensão do enunciado. Um enunciado muito grande, embora outras tiveram um enunciado muito pequeno de direito processual civil, essa teve um enunciado muito grande. E com vários distratores. Nós temos a Mariana, nós temos o réu, o Kleber, nós temos o perito, nós temos o chefe de secretaria e o assistente técnico. Então, muita gente envolvida, sendo que
o assistente técnico é locador que está despejando a Mariana e o chefe de secretaria tem uma relação com a parte contrária. Vamos dar uma olhada, então, como é que essa situação se desenvolve. Vamos lá analisar as opções. Primeira, o chefe de secretaria é impedido. O assistente técnico é impedido. Ambos são suspeitos. O chefe de secretaria é suspeito. O assistente técnico é suspeito. Para a gente começar, a gente vai descartar o assistente técnico. Quem é o assistente técnico? É aquele que ajuda a parte. Ele é contratado pela parte para zelar pelos interesses da parte, autor ou réu, numa prova pericial. Nessa medida, então, a gente já descarta isso aqui. Assistente técnico é impedido, assistente técnico é suspeito, assistente técnico é suspeito. Então percebam, meus amigos, quando eu fiz isso, eu tinha uma chance de acerto de 20%, porque eu tinha 5 questões. Agora, eu aumentei a minha chance de acerto mais do que o dobro. Eu passei para 50%, na medida em que eu estou em dúvida entre a A e a D. Okay? Simplesmente por saber que o assistente técnico ele é parcial, ele ajuda a parte. Pois bem, já sei então que a demanda, que a questão gira em torno do que o assistente, do que o chefe de secretaria é. Vamos analisar o que ele é. E aí não tem jeito. Aí precisa do conhecimento do texto normativo. Vamos dar uma analisada. 145. Existe suspeição do juiz quando ele é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou advogados. Mas fala, Antônio, mas não está falando do juiz. Está falando do chefe de secretaria. E aí você analisa o artigo 148, que estende as hipóteses de impedimento e suspeição aos auxiliares da justiça. Entre esses auxiliares da justiça, nós temos o chefe de secretaria. Notem, meus amigos, que nesse artigo 149, nós não temos o assistente técnico. De novo, por quê? Porque o assistente técnico ele não é auxiliar do juízo, ele é assistente da parte. Então, vamos voltar lá para as perguntas. Então, impedido não é, porque é uma hipótese de suspeição. Descartamos essa e chegamos, por sobra, por resta 1, a essa opção D. O chefe de secretaria, ele é suspeito. Então, essa é, como nós podemos ver, a alternativa correta. O chefe de secretaria, ele é suspeito, porque quando você tem amizade íntima, isso é uma hipótese de suspeição, e as hipóteses de suspeição do juiz se estendem aos auxiliares da justiça. Resposta correta, então, desta pergunta, alternativa B, chefe de secretaria é suspeito. Nenhuma hipótese, na minha visão, para anulação dessa questão. Vamos para a próxima? A citação, olha lá, ato processual. A citação poderá ser feita em qualquer lugar que se encontre o réu. Verdade. Nossa, Antônio, em qualquer lugar? Qualquer lugar, na casa dele, na balada, no meio da rua, no trabalho, em qualquer lugar. Lembra? Só tem uma hipótese em que a lei limita o local para a citação, que é um militar, serviço ativo. O militar, o oficial de justiça deve procurá-lo primeiro em casa. Se não encontrar em casa, procura no local de serviço. É a única limitação de local. E claro, se for na casa, por força do artigo 5º da Constituição, não pode ser quando não houver luz do dia. Mas vamos prosseguir. No entanto, não se fará citação salvo para evitar o perecimento do direito. Vamos às nossas opções. Do doente, quanto grave seu estado. Dos noivos, nos 5 primeiros dias seguintes ao casamento. Não são 5, são 3.
são 3 dias. Letra C. Do cônjuge, companheiro ou qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, na linha reta ou colateral, em terceiro grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Aqui nós temos uma muito difícil. Se você olhar os vídeos que a gente tem no canal, que tratam de impedimento e suspeição, e também tratam de citação, eu sempre dou naquelas hipóteses graus de parentesco. Lá no impedimento e suspeição a gente tem parentesco, e aqui, quando a gente fala de citação, a gente tem parentesco. E tem uma pegadinha que está no meio da redação. E por que aqui é uma pegadinha? Porque lá na regra de impedimento e suspeição você tem um grau de parentesco, que é o terceiro, e aqui, para fins de citação, segundo grau de parentesco que impede que a citação seja feita. E olha o que tem aqui. Aqui fala em terceiro grau. Não é terceiro grau, é segundo grau. Terceiro grau vai ser mencionado lá nas hipóteses de impedimento. Continuando. De quem estiver participando de ato de culto religioso, desde que aos domingos. Claro que não, né? O nosso país respeita todas as religiões. Existem religiões que têm não como dia preferencial o domingo, mas outros dias da semana. No caso, por exemplo, meus queridos amigos da Igreja Adventista, lá do NASP, minha querida faculdade, lá de Engenheiro Coelho. Lá nós temos o dia da semana que é preservado para a religião, é o sábado. Então, se o texto do Código de Processo Civil estabelecesse essa impossibilidade somente na hipótese de domingo, ele estaria discriminando uma religião, o que não acontece nos termos da nossa Constituição. Então, nessa medida, por que isso aqui está errado? Por que eu não vou assinalar a D? Por conta dessa menção aos domingos. Tá? Sim, quem estiver participando de ato de culto religioso não vai ser citado. Mas não tem essa condicionante do domingo. Depois, quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou impossibilitado de receber essa citação. Claro, quando a pessoa é mentalmente incapaz, você não faz a citação. Mas lembra do enunciado, salvo para perecimento do direito. O incapaz, nem para evitar o perecimento do direito a gente vai fazer a citação. Porque ele não tem condições de tomar ciência daquele ato que está sendo praticado. Por esse motivo, também não seria essa daqui. Tá? Essa redação é verdadeira, só que ela não está de acordo com o enunciado, salvo para evitar o perecimento do direito, não se aplica. Vamos analisar o texto normativo. O enunciado é o artigo 244. Notem, meus amigos, de quem estiver participando de ato de culto religioso. Nada fala a respeito do domingo. Parentes do morto, como eu já disse a vocês, segundo grau e não terceiro grau, como falava na questão. Noivos, não nos 5, mas nos 3 primeiros dias. Doente enquanto grave, seu estado era a nossa opção acertada. E aí, o 245 fala do mentalmente incapaz ou impossibilitado, e notem que não coloca exceção. Ele não fala nada no sentido de salvo para perecimento do direito. Ou seja, nós temos aí a opção A como resposta. Mais uma vez, uma questão envolvendo texto normativo em que basta a boa compreensão do texto normativo. Então, eu fazendo aqui, preparando esse vídeo, eu pude observar claramente que a pessoa que elaborou as questões, ela foi correndo o edital, artigos por artigos, e foi, a partir dos artigos, construindo as questões. Uma construção muito tranquila, que pegava incisos, alíneas, parágrafos, caput, e colocava pequenas alterações para fazer as respostas. Também essa questão, nenhum vício, nada passível de anulação. Vamos à próxima. Petição inicial que visa a prestação... Opa! Tutela cautelar, eu falei que ia cair. Em caráter antecedente, indica lide o seu fundamento. A exposição sumária do direito.
perigo de dano ou risco ao resultado útil. Estamos lendo praticamente o artigo 305 do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao procedimento da tutela cautelar, requerida em caráter antecedente, ou seja, antes de discutir o direito principal, é correto afirmar: A. O pedido principal deverá ser formulado em separado do pedido de tutela cautelar. Ele pode fazer separado. Eu posso fazer primeiro a petição cautelar para depois complementar com o pedido principal. Mas não é uma obrigatoriedade. O próprio código fala, se eu quiser fazer tudo na mesma petição inicial, eu posso. Eu posso fazer junto, posso fazer separado. A alternativa me coloca, deve ser separado. Não, pode ser junto. Ou seja, essa aqui não é a resposta. Letra B. A causa de pedir pode ser aditada no momento da formulação do pedido principal. Parece que é por aqui. Vamos prosseguir. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou mediação, sendo necessária nova citação do réu. Ora, meus amigos, para que nova citação? Citação integra um sujeito processual ao processo. Quaisquer outros atos são intimações. Então, eu não vou ter nova citação do réu. Eu já tive a primeira citação quando foi distribuído o pedido cautelar. A cautelar tramita e quando for aumentado o processo para discutir o direito principal, as partes serão intimadas todos os próximos atos. Não haverá nova citação. Por esse motivo aqui está errado. Bom, então temos aí, por enquanto, somente a B. Letra D. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado em 30 dias. Tá certo? Caso em que será apresentado nos mesmos autos, tá certo? Dependendo de novas custas processuais. Tá errado. As custas, dá uma olhadinha lá nos vídeos que eu tenho sobre tutela provisória. As custas são processuais. Você recolhe as custas quando você dá entrada no processo. Seja para discutir a tutela cautelar ou antecipada primeiro, você dá a entrada, e depois quando você aumenta, quando você adita, oferece o pedido principal, você não precisa mais recolher novas custas, porque as custas já foram recolhidas com base na petição inicial. Dá uma olhada lá no vídeo. Inclusive eu falo que é por esse motivo, pelo motivo de que as custas são recolhidas no começo, que o valor da causa já tem que ser o valor principal. Porque as custas são calculadas com base no valor da causa. Então não haverá o recolhimento de novas custas para emendar, aditar, prosseguir o processo. Pelo mesmo motivo que a tutela incidental, cautelar ou antecipada, não depende de custas, porque as custas já foram recolhidas quando o processo começou. Então aqui, esse finalzinho está errado. Letra E. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da cautelar, é permitido à parte renovar o pedido no prazo de 30 dias. Para começo de conversa, não tem esse prazo e para finalizar a conversa, não é por qualquer motivo. Ok? Então, e além disso, não é sob o mesmo fundamento. Precisa ser sob outro fundamento. Vamos analisar o que o texto normativo estabelece. 308. Efetivada a tutela cautelar, pedido em 30 dias deve ser formulado. O principal. Estava certo isso. Nos mesmos autos. Verdade. Aqui, ó. Não dependendo de novas custas. Por isso que não era aquela opção. Prosseguindo. Ainda, prestem atenção, no artigo 308. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente. A alternativa falava que deve ser separado. Não. Pode ser junto ou pode ser separado. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência. Lembra que eu falei? Só tem uma citação. Dali para frente é tudo intimação. Claro, se você trouxer novas pessoas para o processo, essas novas pessoas devem ser citadas. Mas aquelas pessoas que já foram citadas e por esse motivo já fazem parte do processo,
elas não precisam ser citadas novamente, elas serão somente intimadas. Vamos prosseguir. Não havendo autocomposição, o prazo será contado na forma do 335, ou seja, depois da audiência de conciliação, prazo para contestar. E aí, o 310. O indeferimento não impede que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento, a não ser que o motivo seja o indeferimento por decadência ou prescrição. De maneira, então, que a nossa correta, como nós já havíamos verificado lá, quando da análise das opções, era a alternativa B. A causa de pedido pode ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Mais uma vez, caiu tutela provisória e bastou uma boa compreensão do texto normativo. Vamos para mais uma? Vamos lá. Joana assinou um contrato de prestação de serviços com Pedro, no valor de R$ 200 mensais, no qual restou estabelecido que o Pedro ele iria entregar mensalmente uma cesta de alimentos ou, então, ia entregar uma cesta de alimentos ou 2, uma cesta de bebidas. Então, nós temos aqui a famosa obrigação alternativa. De cara, se estamos falando de direito processual civil, eu tenho uma obrigação alternativa, já me vem à memória o artigo 325 do Código de Processo Civil, que fala do pedido alternativo e não da cumulação alternativa. São coisas diferentes. Pedido alternativo é aquele que o direito material é alternativo, a obrigação é alternativa. O autor, então, é obrigado a fazer um pedido dessa natureza, senão o juiz vai interpretar como se fosse. Está lá no 325. É diferente da cumulação alternativa do parágrafo único do 326, em que a obrigação não é alternativa, mas o autor faz esse pedido. Vamos dar uma olhadinha, vai ficar claro para você. Passados 8 meses, Pedro não entregou. Joana decidiu propor ação para que cumprisse o contrato. Nesse caso, considerando que a ação tem por objeto o cumprimento de prestações sucessivas, isso é verdade, são prestações sucessivas, deve haver declaração expressa do autor para que sejam incluídas na condenação. Não deve haver declaração expressa. Aqui nós estamos falando do artigo 322, 323, 324, que falam da cumulação do pedido, 326, 327, e dos requisitos do pedido. Pedido certo e pedido determinado. Aqui, quando eu tenho prestações sucessivas, essas prestações são automaticamente incluídas no pedido. É uma das poucas hipóteses de pedido implícito, como a gente vai ver. Então, não haveria necessidade de incluir um pedido de condenação ao pagamento das posteriores, por isso, essa está errada. Não há necessidade de declaração expressa do autor. O pedido é cumulativo. Não. O pedido não é cumulativo. O autor apenas pediu que o réu cumprisse a obrigação. O autor pediu que o réu cumprisse a obrigação. Ele não pediu A ou B, A e se não A, que me dê B, ele não fez nada disso. Okay? Então, esse caso não é pedido cumulativo. Letra C. O pedido deve ser certo e determinado. Verdade. Compreende-se no principal os juros legais. Verdade. A correção monetária. Verdade. Devendo ser especificado de forma apartada as verbas de sucumbência. Mentira. Okay? Todos os consectários da sucumbência são considerados automaticamente implícitos, incluindo os honorários advocatícios, custas processuais, despesas processuais. Por esse motivo, essa não é a opção. Essa não está correta, porque todos os consectários são automaticamente
incluídos. Letra D. Pedro ainda não foi citado. Joana poderá, até o saneamento do processo, alterar o pedido independentemente de consentimento do réu. Não, meus amigos, nós estamos aqui no âmbito do artigo 329 do Código de Processo Civil, que me dá 3 momentos. Eu tenho aqui a citação, esse momento, e eu tenho o saneamento nesse momento. Aqui, pode alterar? Pode, sem anuência do réu. Entre a citação e o saneamento, pode alterar? Sim, com a anuência do réu. E depois do saneamento, não pode alterar o pedido. Então, aqui está falando até o saneamento, até esse aqui, independente do consentimento do réu. Está errado, porque precisa do consentimento do réu nesse caso. Dá uma olhada nas opções. Letra E. O pedido é alternativo. O juiz assegurará ao devedor o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. Estamos aqui, didaticamente, no âmbito do artigo 325 do CPC. Quer dar uma olhada? Vamos lá. O pedido deve ser certo. Lembra que uma delas falava certo e determinado. Compreendem-se no principal juros, correção monetária, verba de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Uma das respostas falava que era necessário declaração expressa para honorários advocatícios. E não é verdade. Na ação de obrigação em prestações sucessivas, elas são consideradas incluídas, independente de declaração expressa. Uma das opções falava da necessidade de declaração expressa. O pedido deve ser determinado. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, eu tenho aqui uma obrigação alternativa, partícula ou conjunção alternativa. Nesse caso, o juiz vai dar ao réu o direito de cumprir a obrigação de um modo ou de outro, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. O enunciado falava, a autora, ela entrou com a ação simplesmente pedindo para ele cumprir. Só que entregar uma cesta de alimentos ou de bebidas. É a hipótese. Mas vamos continuar. 326. Pedido subsidiário. Ok? A fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Não foi feito o pedido subsidiário. Não foi feita a acumulação subsidiária. Nada disso. Houve pedido da autora. Aqui, parágrafo único, que eu havia dito para vocês. Mais de um pedido de forma alternativa. Aqui eu tenho acumulação alternativa, que é diferente do artigo 325, que fala de pedido alternativo. Esse aqui é o nosso caso, e não esse aqui. Ok? E, por fim, a alteração do pedido. Artigo 329, que eu havia dito a vocês. Até a citação, independente de consentimento do réu. Depois da citação, somente pode ser alterado com o consentimento do réu, mas até o saneamento do processo. Okay? Só que aí eu preciso do consentimento do réu, e uma delas falava, independentemente do consentimento do réu, poderia ser até efetivamente o saneamento do processo. Ou seja, a alternativa correta era a letra E, que é rigorosamente o artigo 325 do Código de Processo Civil. Disse a vocês que nós temos aqui a
ele que foi elaborando a questão, ele foi correndo pelos artigos do código. Começou lá no 144, 239, 240, 294, 308, 325 e foi prosseguindo. A pessoa que elaborou foi distribuindo e foi numa ordem praticamente topográfica do Código de Processo Civil. Vamos para a próxima. Recursos. Sempre cai recurso. Aqui não foi diferente. Dessa vez não foi diferente. Ok? Vamos falar dos embargos de declaração. Opostos no prazo de 5 dias. Certíssimo! Petição dirigida ao juiz com erro. Indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Verdade! Mediante preparo. Mentira. Ok? O recurso de embargo de declaração não tem preparo. B. Consideram-se incluído no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, desde que os embargos de declaração sejam admitidos e o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Primeira vez que eu li essa pergunta, eu também passei batido por essa. Mas dá uma olhadinha. Tem uma casquinha de banana para você escorregar no meio, que é o seguinte. Tá? Até aqui está tudo ok. Mas se os embargos foram admitidos para fazer pré-questionamento, eu não preciso disso aqui. Eu não precisaria dessa consideração. Isso que está aqui é o artigo 1025 do Código de Processo Civil. Então, olha só. No caso de os embargos de declaração não sejam admitidos. Faltou não aqui. Por isso, essa está correta. Ok? Quando manifestamente protelatórios, multa não excedente a 2%, desde que previsto em decisão fundamentada. Acho que é essa. Vamos ver. Possuem efeito suspensivo. Não possui efeito suspensivo. Quando a gente fala, lá na Teoria Geral dos Recursos, de efeitos recursais, o efeito suspensivo, eu tenho dois tipos. O op legis, dado pela lei, e o op iudice, dado pelo juiz. O único recurso que tem o efeito suspensivo op legis, ou seja, dado de maneira automática, é a apelação. Está no caput do 1012. Tá? Então, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo op legis. A lei não dá, mas eu posso pedir para o juiz. Mas eles não possuem e a opção falava aqui, possuem. Letra E. Podem ser opostos contra qualquer decisão judicial. Verdade. Para esclarecer obscuridade ou contradição. Verdade. Considerando-se obscura a decisão que deixe de se manifestar. Espera aí. Se ela deixou de se manifestar, não é obscuridade. É omissão. É omissa essa decisão. Então, aqui está errado. Só nos restando, então, a opção C. Vamos conferir. Embargos de declaração. Aqui nós temos os vícios. Obscuridade, contradição, omissão e erro material. Tranquilinho. Considera-se omissa e não obscura a decisão que deixa de se manifestar. Os embargos são opostos em 5 dias e não se sujeitam a preparo. Alternativa A falava de um preparo de 1%. Nada a ver. E aqui, consideram-se incluídos, lembra que eu falei que eu escorreguei? Também na primeira vez que eu li, sejam inadmitidos. São incluídos os elementos se os embargos forem inadmitidos. Bastante difícil essa aqui, porque ela, na verdade, está nos artigos que falam dos embargos de declaração, mas essa é uma discussão, uma questão jurídica, que a gente vai discutir quando a gente estuda recurso especial ou recurso extraordinário. Né? Então, por isso o grau de dificuldade.
mas não passível de anulação, já que esses artigos estavam no edital. Vamos continuar. Os embargos não possuem efeito suspensivo, ok? E interrompem o prazo. Lá falava que eles possuem efeito suspensivo. Falei para vocês, só tem um recurso que possui efeito suspensivo op legis, que é a apelação. E aí, então, nós temos a correta nos termos do parágrafo 2º do artigo 1026. Portanto, letra C, que reproduz o parágrafo 2º do artigo 1026 do Código de Processo Civil. Mais uma vez, então, questão bastante tranquilinha, bastando conhecer o texto do Código de Processo Civil. Mas eu disse a vocês também, olha, não é só CPC, também temos leis extravagantes. 9.099, 12.153 dos juizados especiais. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Lembra que eu falei enunciado curto? Olha esse enunciado. É permitido nos juizados especiais cíveis. Vamos lá. A citação por correspondência. Ótimo, verdade. Com aviso de recebimento em mão própria. Ótimo. Por oficial de justiça. Maravilha. Carta precatória ou edital. Não, né? A gente não vai usar esse tipo de ferramenta no juizado. A gente vai ver isso na lei. Propositura de ação de alimentos. Não, alimento não pode. A gente nem discute o valor. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso aqui, meus queridos, é intervenção de terceiro. Não pode no juizado especial. Então, não é essa. Letra D. Mandato verbal. Opa, pode. Para assinar, não. Para assinar declaração de hipossuficiência, não. Por quê? O mandato verbal é permitido no JEC, mas não para poderes especiais. E assinar a declaração de hipossuficiência é um poder especial e deve ser expressamente colocado para o advogado. Tá? Então, a procuração verbal é só para poderes gerais de representação no processo, por isso, essa não é a correta. Letra E. É permitido que os atos sejam realizados em horário noturno, sendo que a prática de atos em outras comarcas pode ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Me parece fortemente que esta é a opção correta. Vamos dar uma olhada. Estamos, então, no âmbito da 9.099. Então, excluídas as causas de natureza alimentar. Então, já tiramos aí uma das respostas. Depois, o mandato pode ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Exemplo de poder especial, assinar declaração de hipossuficiência. Não se admitirá qualquer forma de intervenção de terceiros. O incidente de desconsideração é uma delas. Também não admite-se a assistência. Portanto, mais uma opção descartada. Os atos processuais podem ser realizados em horário noturno, conforme as normas de organização judiciária. Okay? Então, só lembra, mas cuidado. Os atos do processo podem ser realizados em horário noturno. Não está falando de citação. Se tiver uma citação para ser feita na casa do réu, vai ter que ser feita respeitando lá a luz do dia por força do artigo 5º da Constituição. Tá? Vamos prosseguir. Citação. Correspondência, ok. Será entregue para o encarregado da recepção, ok. Se for necessário, oficial de justiça, ok. Não tem carta precatória, como eu já havia dito a vocês, inclusive descarta outra das respostas. E não se fará citação por edital. Okay? Uma das opções falava justamente na citação
for edital, como você viu, está proibida no âmbito do juizado, ou seja, a resposta correta era a E. Os atos processuais podem ser realizados. É possível que sejam realizados em horário noturno. E a prática de ato em outras comarcas não precisa de precatória. Vai por qualquer meio idôneo de comunicação. Como eu disse a vocês, uma grande dificuldade que eu notei, assim, um dificultador nesse concurso foi a colocação de dispositivos diferentes na mesma resposta, na mesma alternativa. Então, para você identificar que essa era a correta, você precisava lembrar de mais de um dispositivo legal. Aí, o grau de dificuldade. Mas não fugiu daquilo que eu sempre digo. Um bom conhecimento do texto normativo te permite um ótimo grau de acerto nessas questões. Vamos para a próxima. A empresa tal é proprietária de um terreno na cidade tal, que tem por confinante uma praça municipal. Então temos aí um imóvel público. Passando por dificuldades financeiras, a empresa vai vender o seu terreno. Então não é poder público vendendo, não. É a empresa que vai vender. Mas ela foi conferir as medidas e os sócios perceberam que um pedaço do terreno estava sendo usado como estacionamento desta praça da prefeitura. Então, precisamos fazer uma demarcação. Né? Então, eles propuseram uma ação demarcatória contra o município perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, o JEF, Lei 12.153 de 2009. A certidão de Adrenópolis, a certidão de propriedade, os demais documentos foram juntados, foi dada a causa o valor de 50 salários mínimos. Né? Olha só a pegadinha, né? Porque nessa lei aqui, o valor da causa é de até 60 salários mínimos. Então, aparentemente, o valor está ok. Né? O juiz recebeu, deferiu a tutela de urgência. Diante dessa situação, assinale a correta. Então, olha só as casquinhas de banana para você escorregar. Falou de tutela de urgência, aí você fica naquela dúvida, pode, não sei o quê, e falou do valor da causa, 50 salários mínimos, quer dizer, abaixo dos 60, que constituem o limite do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual. Bastante complexa essa questão. Vamos dar uma olhada nas opções. Letra A. Haverá prazo em dobro apenas para interposição de recursos. Não. A Fazenda tem prazo em dobro, mas para processos do Juizado Especial não há prazos diferenciados. E também a citação não será com pelo menos 15 dias. Será com pelo menos 30 dias, como a gente vai ver. A ação não é competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Verdade, pois ultrapassa o valor de 40 salários mínimos. Aqui eu tenho uma afirmação não é verdadeira, porque o limite não é de 40 salários mínimos. A ação de verdade não é de competência do GEFAS, porém, não por esse motivo. Tá? Porque pelo valor da causa, poderia. A ação deve ser improcedente, considerando a incompetência absoluta do juizado, uma vez que o autor é empresa de pequeno porte. Okay? Várias questões aí. Primeiro, se você tem a incompetência, a gente não fala de improcedência, porque improcedência é julgamento com resolução do mérito. Aqui, nós teríamos hipótese não de improcedência. Teríamos hipótese de extinção sem resolução do mérito. Okay? Além disso, a empresa de pequeno porte pode demandar perante este juizado. Então, nós não temos essa aqui como correta, não. A ação não é de competência do juizado, pois se trata de demarcação. Não sei, parece que é essa. Vamos analisar. Letra E. É proibido ao juiz deferir providências cautelares no curso do processo. Defeso significa proibido. Gente, não é proibido, ao contrário, é permitido. Tá? Artigo 3º ou 4º
expressamente coloca a possibilidade de tutela de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, no GEFAS, no Juizado Especial da Fazenda Pública. Vamos analisar, então, os dispositivos da 12.153. É de competência do GEFAS as causas de até 60 salários mínimos, e não de 40. Não se incluem, ação de divisão e demarcação. Aqui, a chave da resposta correta. Vamos prosseguir. O juiz pode, de ofício ou a requerimento, deferir medidas cautelares ou antecipatórias para evitar dano. Nós temos aqui a tutela de urgência, okay? Artigo 3º. Então, como eu havia dito a vocês, o artigo 3º é expresso em permitir a tutela de urgência nesse caso. Além disso, não há prazo diferenciado. A Fazenda Pública vai ter prazo em dobro no procedimento comum, não no juizado especial. Só que a citação tem que ser realizada com no mínimo 30 dias de antecedência. Ou seja, uma boa compreensão do texto, como eu disse a vocês, já permite você chegar à resposta correta. E nesse caso é a opção D. A ação não é competência do juizado, mas não por força do limite de 40 salários mínimos, e sim pela natureza da causa, que é uma ação de demarcação. Okay? Temos aí, então, as hipóteses de juizado de cabimento das ações do Juizado Especial da Fazenda Pública. Com isso, terminamos a análise das questões de direito processual civil deste concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu espero que você tenha acertado todas. Espero que você tenha conseguido o seu lugar ao sol, o seu cargo público. Mas se não foi dessa vez, lembra de uma coisa: só não passa quem desiste. Se você não desistir e estudar e perseverar, você vai passar. A chave do sucesso está na sua mão. Dedicação, esforço, você vai conseguir. E o canal vai estar sempre aqui para te ajudar. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente sempre tem novidade e a gente já tem muita coisa aqui no canal que serve para você nessa preparação para os próximos concursos públicos. Desejo excelente sorte, desejo te encontrar no fórum. Se você assistiu esse vídeo ou assistiu os outros e passou no concurso, me chama no fórum, a gente vai tomar um café, vai ser um grande prazer. Grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.